Oi, oi, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula de hoje é uma aulinha de espanhol, conteúdo curtinho, super rápido, simples de entender. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque tem sempre conteúdo novo aqui para vocês, tá bom? E se não é a sua primeira vez, muito obrigada por continuar assistindo aos nossos vídeos. Então vamos lá entender como é que a gente dá conselho em espanhol? Bom, eu trouxe aqui 3 estruturas que nós podemos utilizar para aconselhar uma pessoa em língua espanhola. A primeira delas é usando a estrutura tienes que mais um verbo no infinitivo. E quando eu falo em infinitivo, eu estou falando daqueles verbos que terminam em AR, ER ou IR, em forma nominal, que não está conjugado. É como a gente encontra o verbo lá no dicionário: amar, correr, vivir. Por exemplo, tienes que respetar a todos por igual. Quando eu uso essa estrutura, tienes que, mais o verbo respeitar, que nesse caso está no infinitivo, percebam que ele termina em AR, é um verbo de primeira conjugação, eu expresso a ideia de um conselho, você tem que respeitar todos por igual, mas não necessariamente eu preciso sinalizar que aquilo é um conselho. Quando eu uso essa estrutura, tienes que mais infinitivo, eu já transmito essa ideia. A segunda estrutura, agora utilizando também o verbo aconselhar ou recomendar, seria te aconsejo que ou te recomendo que, mais presente do subjuntivo. E quando eu falo em presente do subjuntivo, eu estou falando daqueles verbos que expressam uma ideia, que não necessariamente vão indicar uma ação concreta, mas sim algo que se deseja fazer, que se pensa em fazer. Por exemplo, te aconsejo que participes en actividades sociales ou te recomiendo que seas tolerante. Quando eu utilizo essas estruturas, eu dou a entender que eu desejo que você faça uma determinada coisa. Esse é o presente do subjuntivo. O mais comum é que a gente faça dessa forma, que e logo em seguida o verbo. Então é quase que automático. Quando eu uso uma estrutura como te aconselho que, o verbo que eu vou colocar em seguida provavelmente vai ser um verbo no subjuntivo, já é o nosso hábito. Então essa é a segunda forma de dar conselho. E a terceira seria apenas usando o imperativo. Por mais que soe como ordem, o imperativo também serve para dar conselho, para dar sugestões. Nem sempre quando nós usamos o imperativo é para dar uma ordem. Inclusive, em vários países de língua espanhola, o uso do imperativo é muito mais frequente do que para a gente aqui no Brasil, podendo até soar como arrogância, como se a pessoa estivesse tentando mandar em você, mas na verdade é uma questão cultural. Então, quando eu digo, por exemplo, ayuda a los que necesitan, esse verbo ayuda está conjugado no imperativo e funciona sim como conselho. Ajuda a los que necessitam. Eu não estou necessariamente te mandando fazer isso. Eu posso simplesmente estar te dando um conselho. Ajuda os que precisam, que faz bem para a alma e etc. Então, não necessariamente é uma ordem, tá? E é isso, são essas 3 dicas que eu tenho para vocês hoje. Existem outras formas de dar conselho? Sim, nós temos uma capacidade de formular frases, estruturá-las de diversas formas. Aqui eu trouxe apenas 3, as mais comuns, para que você comece a formular esse tipo de frase na língua espanhola, ok? Beijos!